pessoal, dando seguimento ao estudo da humanidade das penas, vamos trabalhar agora jurisprudência. Como que a humanidade das penas serve de fundamento para decisões judiciais? Esta Corte Superior tem entendido que a ineficiência do Estado em assegurar instituições e condições adequadas ao cumprimento de pena em regime semiaberto autoriza, ainda que excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar, a superlotação e a precariedade do estabelecimento penal, é dizer, a ausência de condições necessárias ao cumprimento da pena em regime semiaberto, permite ao condenado a possibilidade de ser colocado em prisão domiciliar, até que solvida a pendência em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana, da humanidade das penas e da individualização da pena. Pessoal, nós temos a reclusão, a detenção e a prisão simples. Prisão simples é contravenção penal. A detenção tem que ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. A reclusão em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de reclusão em regime fechado é cumprida em penitenciária. Esses presos, eles estão submetidos ao isolamento em uma cela de 6 metros quadrados. Essa é a previsão na Lei de Execuções Penais. Então, se você não tem um estabelecimento para alocar aquele preso que recebeu uma pena de reclusão ou de detenção, mas o regime é semiaberto, você não pode colocar esse preso para cumprir pena em penitenciária, porque o preso em regime fechado, que recebe a pena de reclusão, ele vai cumprir a pena em penitenciária. O preso do regime semiaberto é Instituto Penal, Colônia Agrícola, Industrial. Então você tem os complexos penitenciários, por exemplo, da Papuda, de Jericinó. Lá você tem penitenciária, você tem os institutos penais, tem as cadeias públicas, que é para o preso provisório. Então você não pode piorar a situação daquela pessoa porque não tem vaga. Não tem vaga aí para o semiaberto, e o semiaberto fica em alojamento coletivo, tá? Não é em cela individual. A cela individual, isolamento, nessa cela de tamanho mínimo de 6 metros, ela existe como pena porque entende-se que o isolamento ele vai atacar a esfera íntima dessa pessoa, porque o homem é um ser gregário, ele precisa ficar junto. Quem fica isolado vai enlouquecer. Lembra daquele filme Náufrago? Que o náufrago ficou falando lá com a bola, o Wilson? A pessoa enlouquece. Então, o isolamento atenta contra o âmago humano, porque o ser humano ele é um ser gregário e tem que ficar junto com outras pessoas. Por isso que existe a fala, não é você falar com a parede. Então, se tem um preso no regime semiaberto e não tem vaga no semiaberto, prisão domiciliar. Vai colocar ele numa situação pior? Humanidade das penas. Você fazer isso é trabalhar contra o princípio da humanidade das penas. Pena, regime de cumprimento, progressão, razão de ser. A progressão no regime de cumprimento de pena, nas espécies fechado, semiaberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso, que mais dia ou menos dia voltará ao convívio social. A situação aqui é o seguinte: a lei de crimes hediondos na origem fez a previsão do cumprimento de pena para os crimes hediondos em regime integralmente fechado. Então, essa decisão aqui tomada pelo Tribunal Pleno foi um leading case dizendo que essa norma criada pelo Legislativo viola o princípio da individualização da pena e também da humanidade das penas. O legislador também é destinatário desse princípio, porque o cumprimento de pena tem que ser humanizada. Se a finalidade é também a ressocialização, tem que haver a progressão do regime para todos. Então, não se pode ter um regime cumprido integralmente fechado. Tá ok? Isso aqui foi declarado, essa lei trazida para a lei dos crimes hediondos foi declarada inconstitucional. Depois, o legislador criou uma lei dizendo que o regime deveria ser inicialmente fechado, violando o princípio da individualização da pena e humanidade das penas pelas mesmas razões. O STF
se manifestou dizendo que o juiz tem que avaliar cada caso concreto. A lei não pode dizer de maneira objetiva para todos os casos que o regime será inicialmente fechado para crimes hediondos. É lógico que os crimes hediondos têm penas altas. Então, em razão de critérios objetivos da lei, em razão da quantidade de pena, o regime acaba sendo fechado. Mas tem exceções que o juiz avalia à luz das regras de individualização da pena, de aplicação da pena, principalmente o artigo 59 e 33 do Código Penal. Outra jurisprudência, considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Então, essa violação do princípio da humanidade das penas, nessa forma de cumprimento, nesse estabelecimento sem padrões mínimos, gera dano moral. Esse que eu queria trazer para vocês. Aqui eu tenho notícias para tratar de um aspecto mais prático, mostrar os casos concretos, como acontece para você. Essa notícia é de 2018, porque em 2017 tivemos aquelas rebeliões em Manaus, muitos mortos, então ali televisionou muito, os presos cortavam as cabeças lá dos outros, aí começou a divulgar muito isso, e os meios de comunicação começaram a pesquisar sobre isso e trabalhar a notícia. Então essa é a notícia de 2018, mas ainda hoje a mesma coisa, é sempre atual, basta os meios de comunicação noticiarem a respeito. Corte Interamericana de Direitos Humanos recomenda que presídio de Bangu deixe de receber novos presos. Decisão foi tomada devido à superlotação e ao número elevado de mortes no Instituto Plácido de Sá. Então você tem um cumprimento de pena no regime semiaberto em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. São os institutos. Então você tem lá em Bangu o Complexo Penitenciário de Jericinó. Então você tem penitenciária, institutos e cadeia pública. Tudo isso aqui, pessoal, está regulado na Lei de Execuções Penais. A penitenciária, reclusão regime fechado, institutos para o semiaberto, cadeia pública para presos provisórios. Então, o complexo penitenciário tem tudo isso, tem todas essas unidades, como o complexo lá da Papuda. A Casa da Albergado já é para o regime aberto, então é fora, é em centro urbano. Então você, na sua cidade, deve ter uma casa de albergado, de noite lá você vê a feirinha lá para entrar. Há uma liberdade, a disciplina, a autodisciplina da pessoa, casa do albergado. Então você não tem rigor nenhum aqui de penitenciário, de estabelecimento prisional. Então aqui nessa notícia está tratando do instituto, onde o preso no regime semiaberto cumpre a pena. Então houve aqui essa notícia. O Instituto Plaza de Sá Carvalho, no complexo de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste, deixe de receber novos presos por causa da superlotação. A decisão é da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que também determina que um dia de pena cumprido no presídio deve ser contado por 2. Então lembra, lá no passado, nos tempos bastante remotos em que você tinha tortura, juízo de Deus, ordalha, olha como evoluímos para este tipo de pena corporais, pena de morte, com crueldade, com suplício, para a pena privativa de liberdade, depois que o direito canônico também trabalhou com a expiação, o cristianismo, com a salvação da alma, como eu expliquei, para ainda hoje aqui mais uma evolução na forma de cumprimento da pena privativa de liberdade, na humanidade da pena. Então houve toda uma evolução até se pensar que ainda essa pena privativa de liberdade deve ser cumprida de maneira digna. Atualmente, o Instituto tem 4.100 presos, quando a capacidade é de 1.700, e segundo a Corte Americana, de 800. Nos últimos 3 anos, 70 presos morreram. A Corte Interamericana diz que muitas de doenças que esses presos pegaram foram causadas pela superlotação.
A SEAP disse que ainda não foi notificada, o defensor público diz que a decisão da Corte tem de ser cumprida pelo Estado brasileiro, que voluntariamente submeteu à ação contenciosa da Corte. Em caso de descumprimento, acontece que se chama de poder de vexame, que é o Brasil ser denunciado na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. A última vez que isso aconteceu gerou a Lei Maria da Penha. Ele disse ainda que o número elevado de mortes no Instituto está relacionado à superlotação e à potencialidade por contaminação por doenças contagiosas. Aí eu trouxe essas fotos desse Instituto Penal lá no complexo do Jericinó, dessa época, que está nessa notícia que foi veiculada pelo G1. Essas foram as condições que foram rechaçadas, não pode ser assim. Tá aqui mais outra foto. Então, este é o entendimento, à luz de toda a evolução do significado, da necessidade de humanidade das penas, de que essas condições não são possíveis de ser mantidas. Súmula vinculante 6. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados nesse IRE. Então, se a súmula vinculante cai muito em prova, tem como fundamento o princípio da humanidade das penas, tá ok? Por isso que eu trouxe agora. Então, não havendo vaga, quais são os critérios? Também são perguntados, estamos estudando o princípio da humanidade das penas, tem que conhecer a súmula vinculante 56 e esses critérios aqui, porque são regras minuciosas e são perguntadas em prova. Não tem vaga. Qual o critério que a gente vai utilizar então para resolver o problema? Saída antecipada de um regime vai para outro. Eu não posso colocar o preso semiaberto no fechado. A liberdade eletronicamente monitorada, tornozeleira. Cumprimento de penas restritivo de direito ou o estudo ao sentenciado que progride ao aberto. Então, essas são as soluções possíveis à luz de cada caso concreto. Questões de concurso, vamos resolver algumas questões para fixar o conhecimento 2014, técnico em defesa social. Além da função de punir pelo crime praticado, o ordenamento jurídico brasileiro prevê que sejam promovidas ao apenado condições para que ele se reestruture e, ao voltar ao convívio social, não torne a delinquir. Essa questão eu trouxe porque tem essa palavra, esse princípio, humanização. Só que a resposta correta aqui é ressocialização. O examinador vai trabalhando com os princípios que são próximos para te confundir, mas esse é mais específico. Aqui se fala-se em reestruturar, na volta ao convívio social, enquanto na humanização é no momento de cumprimento. Então tem uma diferença sutil. 2015, delegado de polícia. A Constituição da República de 88, artigo 5º, inciso 47, veda expressamente a existência de pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, além de vedar as penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, infamantes e cruéis. Você não tem pena infamante. Você tem lá no texto do artigo 5º, inciso 47, perpétuo, trabalhos forçados, banimento, cruéis. B, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento, cruéis, está certo, essa aqui é a correta. O examinador para delegado cobrando o texto da Constituição Federal. De banimento em cruéis, está faltando. Perpétuo, trabalhos forçados, banimento, infamantes e cruéis. Não tem essa palavra no texto constitucional, você vai trabalhar com uma pena infamante, que não seja admitida como uma modalidade de pena cruel. De trabalhos forçados, infamantes e cruéis. Outra questão, 2018, soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Com relação aos princípios do direito penal, é correto afirmar que o princípio da legalidade tem uma função de garantia, na medida em que proíbe leis penais imprecisas e indeterminadas. Essa é a resposta correta ao princípio da legalidade que nós já estudamos. Humanidade das penas. Admite pena de trabalho forçado, dado que se deve evitar a ociosidade do preso? Não, está errada, como vimos, não é possível. Intervenção mínima consubstancia uma atuação máxima do direito penal. Ao contrário, intervenção mínima, enquanto mecanismo de controle de infrações de pequena gravidade. Ofensividade, que em caso de urgência
um crime seja criado por meio de medida provisória. Está errado, o princípio da legalidade pede que somente lei crie crime. A ofensividade diz respeito ao aspecto material do crime criado. O direito penal só vai trabalhar, só vai atuar diante daquelas condutas que ofendam o bem jurídico ou ponham em perigo a esse bem jurídico ou caso uma lesão efetiva ao bem jurídico. Então, em caso de lesão ou perigo de lesão, o princípio da ofensividade. Diante desse princípio, que você trabalha o princípio da bagatela própria. Por exemplo, tem uma conduta, tem uma descrição dessa conduta num tipo penal, há respeito ao princípio da legalidade, existe uma lei, só que não há ofensividade, não chegou a violar o aspecto material do bem jurídico. Então, vamos afastar a tipicidade material, não tem crime. Princípio da ofensividade. Direito penal só vai atuar se houver ofensa a bem jurídico. E nessa ofensa você tem que analisar o aspecto material. E quem faz isso é os órgãos jurisdicionais competentes. Individualização da pena, admite o cumprimento de pena privativa de liberdade por um dos sucessores de um condenado que vem a óbito. Também não é, já estudamos. Aqui você não tem a individualização da pena, você tem o princípio da intranscendência da pena. Então você não pode transferir, estender a outras pessoas que não o agente, aquela pessoa que cometeu o delito, pena no sentido penal, no aspecto penal, pena de multa. Aos sucessores, pelo princípio da intranscendência, somente se transfere a obrigação de reparar o dano na medida do patrimônio transferido e a pena de pertimento de bens, que também tem essa finalidade de reparar o dano, apesar de ser pena. Então, só o aspecto civil de reparação que é transmitido aos sucessores na medida do patrimônio transferido, e não pena, nem pensar. E a individuação da pena não trata desse aspecto que eu falei sobre a intranscendência da pena, que é uma outra coisa. Outra questão, juiz, 2012. Pode-se afirmar que na história do direito penal brasileiro, as ordenações filipinas foram substituídas pelo Código Criminal do Império. Sim, essa questão e essa alternativa tem como pano de fundo essa mudança de perspectiva do direito penal do terror para o direito penal mais humanizado, logicamente de acordo com o desenvolvimento civilizatório da época. Ainda tínhamos distinções no Código Criminal do Império entre cidadãos brasileiros e escravos que ainda recebiam açoites, pena de morte, etc. Porém, aos cidadãos brasileiros não mais eram aplicadas isso. Essa questão quer saber de você se você conhece esse pano de fundo. É uma decoreba, mas se você conhece o pano de fundo da história, como eu expliquei, você não precisa decorar. Outra questão, 2013, oficial de cartório. O princípio da humanidade consubstancia-se na ideia de que o direito penal deve pautar-se na benevolência, de forma a tratar dignamente aquele que comete um fato delituoso, visto que, apesar de ter infringido a norma penal, é pessoa humana como qualquer outra. Sendo assim, podemos afirmar corretamente que a pena de morte confronta o princípio da humanidade, sendo vedada do ordenamento jurídico brasileiro de forma absoluta? Não, em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84. É o que está previsto no nosso inciso, que trata da humanidade das penas, que é o 47 do rol dos direitos individuais da Constituição de 88. Então, essa aqui está errada. B. O cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado não atenta contra o princípio da humanidade. Por isso é permitido no ordenamento jurídico brasileiro. Lógico que essa é a correta questão, fácil para o oficial de cartório. Você não observa aí no dia a dia que as pessoas cumprem pena privativa de liberdade, PPL em regime fechado? Se atentasse contra o princípio da humanidade, isso não aconteceria. Então é uma questão bem tranquila. C. A um condenado, durante a execução da pena, pode ser imposta a obrigação de realizar trabalhos forçados, desde que se garante o benefício da remissão penal. Não existe trabalho forçado, não existe essa possibilidade, errada. D. A imposição de castigos corporais ao preso provisório não se caracteriza como ilicitude, visto que o princípio da humanidade aplica-se apenas aos definitivamente condenados. Absurdo esse tipo de alternativa, muito tranquilo, está errado isso.
constitui-se pena degradante por violar o direito à liberdade de ir e vir do condenado, a imposição de penas restritivas de direitos consistentes na proibição de frequentar determinados lugares e limitação de fim de semana. Não constitui pena degradante. Isso aqui está errado também. Pelo contrário, traz de uma evolução à luz do desenvolvimento do conceito de princípio da humanidade, dignidade da pessoa humana, um afastamento das penas corporais, de açoitamento, pena de morte, para a pena privativa de direito, aí avançamos para a pena pecuniária e restritiva de direito. Então isso aqui não é contrário. Pois bem, essa modalidade de pena não privativa de liberdade não constitui pena degradante. Pelo contrário, é uma pena que está totalmente de acordo com o princípio da humanidade. Outra questão, 2019, juiz. O princípio da humanidade das penas veda que o réu permaneça algemado durante a audiência de instrução e julgamento, bem como que o condenado cumpra a pena em estabelecimento prisional em localidade distante da família. Eu trouxe essa questão porque muita gente marcaria, mas essa aqui está errada. Você precisa conhecer a súmula vinculante 11, que trata dessa vedação de regra do uso da algema, só em caso excepcional, como está lá escrito na súmula. E o fundamento dessa vedação, dessa súmula vinculante 11, desse julgamento, não foi o princípio da humanidade das penas. Se você conhece o leading case, você vai lembrar que a súmula vinculante 11 tem como berço o caso do julgamento do tribunal do júri, onde o réu ele ficava aqui na cadeirinha algemado e os jurados, que são pessoas do povo, já olhavam aqui para ele algemado como uma pessoa perigosa por causa daquela algema. A algema atrapalhava muito a presunção de inocência. Então, o princípio base aqui para esse julgamento, que ensejou a súmula vinculante 11, foi a presunção de inocência e não a humanidade das penas. Então, eu trouxe essa questão para testar você que de repente já marcaria essa alternativa. Então, eu trago mais esse conhecimento acerca da súmula vinculante 11. B. O princípio da adequação social implica a revogação da norma penal que estiver em desacordo com a ordem social estabelecida. Não revoga a lei. Adequação social e bagatela própria ou insignificância afastam a tipicidade material. Você tem tipicidade formal, que é a lei, a norma penal, e a tipicidade material, que é o grau analisado de ofensa ao bem jurídico pelo tipo penal editado pelo legislativo. Então você não afasta o tipo penal vai existir. Aquela conduta que não foi grave o suficiente para, naquele caso, ofender o bem jurídico protegido pelo tipo penal formal. Então, essa alternativa está errada. C. São princípios limitadores do poder punitivo do Estado: a insignificância, fragmentariedade e proporcionalidade. A alternativa correta é a C. A insignificância limita o poder punitivo do Estado, o exponiendi, a fragmentariedade também. O direito penal só deve se preocupar com fragmentos de fatos jurídicos ocorridos no meio social, e a proporcionalidade, como eu expliquei, que é uma razão inata ao homem. Então isso deve limitar a atuação do agente público no momento de aplicar a pena. D. São princípios constitucionais explícitos. Proporcionalidade, isso aqui não está explícito na Constituição Federal, como eu expliquei. Reserva legal está no inciso 39 do artigo 5º. Insignificância também não está. É um entendimento jurisprudencial. São princípios norteadores da aplicação e da execução da pena. Legalidade? Sim, aplicação, não a pena sem lei prévia. O da intranscendência da pena? Também vai regular a aplicação da pena. Mas a intervenção mínima é um princípio não específico da pena, mas do direito penal em geral. Então essa está errada. E aqui eu trago o texto da súmula vinculante 11 para fomentar o seu conhecimento. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo. A integridade física própria ou alheia
por parte do preso de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Já que a questão que estava errada é porque o texto estava dizendo perigo à integridade física própria, mas não falava da alheia, então estava errada. E para você memorizar os casos em que é permitido o uso de algema, lembra da sigla PRF, que faz você pensar na Polícia Rodoviária Federal, mas não é Polícia Rodoviária Federal. É perigo à integridade física própria ou alheia, resistência e fuga. Perigo, resistência e fuga, PRF. Aí você lembra, tá ok? Outro tipo de questão que é corrente em concurso é sobre as consequências do uso indevido de algema. Então você tem responsabilidade civil do Estado, nulidade dos atos processuais praticados em razão daquele ato do agente. Quando alguém é preso em flagrante, o policial ele pode apreender ali os elementos de prova que ele encontra com a pessoa naquele momento. Então, isso também é afastado, teoria da árvore dos frutos envenenados, há uma contaminação das provas. Essas são as consequências do uso indevido das algemas e também a responsabilidade civil, penal e administrativa, disciplinar do agente que algema alguém indevidamente. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Encerramos o estudo do princípio da humanidade e vamos avançar com mais princípios do direito penal. Até lá, um abraço.